Olá, vamos continuar então aqui nosso estudo de funções. A gente estava falando então que existem duas formas da gente calcular, por meio de fórmulas manuais, que nós já vimos, que são criadas através dos operadores, e agora por meio das funções, que são então os cálculos automáticos. Já vimos algumas funções, vamos então adentrar a mais funções. Nós vamos ver agora as funções estatísticas, olha lá. Algumas funções que a gente precisa aprender a respeito de funções estatísticas, elas vão calcular algumas coisas, e dentre elas a gente tem algumas bem facinhas. A gente tem aqui o mínimo, e pelo nome você já consegue imaginar o que ela faz, né? Ela então vai te retornar ou vai recuperar para você o menor valor do argumento. Então você está vendo aí dentro dos parênteses, lembra que a gente falou, dentro dos parênteses ficam o quê? Argumentos. Então nós temos os argumentos. Esses argumentos aqui, então, nós vemos que o mínimo vai procurar o menor deles. O resultado, então, é o 2. Viu que tranquilo? Então não tem mistério. É uma função extremamente tranquila aqui. Só que a gente tem a irmã mais velha dela aqui, que vai fazer o contrário. Olha lá, nós temos agora o máximo. O máximo vai fazer o quê? Vai recuperar o maior valor. Então nós estamos vendo aqui quem é o maior valor? 9. Então ele te dá o 9. Veja bem, às vezes você vai encontrar essa função não te dando aí valores, mas intervalo. Então você pode ter, né, isso daqui, ó. Ele vai procurar dentro desse intervalo, que intervalo é esse? De A3 até B5. Então vai ser A3, A4, A5, B3, B4, B5. E dentre essas células ele vai procurar a que tem o valor máximo, o maior valor. Mesma coisa se for mínimo, né? Muito bem, só que aí o que nós temos? No Excel 2016, essa é a novidade que a gente precisa ver, algumas funções foram criadas, foram acrescentadas ao Excel. Olha lá, nós temos essa aqui, ó, a função do Excel 2016, uma delas é a máximo cis. O que é isso? Máximo cis é que ele pode fazer o máximo, vai te dar o maior intervalo quando um critério que é aplicado a outro intervalo for satisfeito. Como assim, professor? Olha só, veja bem a sintaxe. O máximo cis, ele vem e diz aqui, ó, tem um intervalo, que é o intervalo dos valores que você vai procurar qual é o máximo. Nesse caso aqui, eu vou falar já já, você vai estar vendo aqui a função aqui embaixo, ó. Nós vamos tratar dessa função aqui, ó. Depois ela vai ter um outro intervalo, o intervalo 2, que é um intervalo de valores sobre os quais você vai aplicar um critério. Quando aquele intervalo satisfizer o critério, você vai pegar aquele valor. Vamos entender? Ficou difícil aqui de entender. Ah, professor, você falou, não entendi, foi nada. Vamos ver agora, traduzindo em miúdos. Olha lá. Veja só, esse exemplo aqui vai ser bem tranquilo para a gente. Você tem valores de venda e você tem os vendedores. E você quer saber o seguinte, qual foi a maior venda para o vendedor Carlos? Ora, o Carlos aparece aqui, aqui e aqui. Veja só, eu tenho um intervalo que é o intervalo de vendedores e tenho um intervalo que é o intervalo de vendas. E o que eu quero ver? Eu quero ver de determinado vendedor qual foi o máximo. Então ele pega o máximo de um critério. Tá entendendo aqui como é essa questão? Então eu tenho valores de venda e no outro lado, na outra coluna, um outro intervalo com os vendedores e eu falo para tal vendedor qual foi o maior valor. Isso é interessante, né? Às vezes você quer saber qual é o maior daquilo ali. Então vamos lá então, vamos ver como que seria essa função. Olha aqui para o caso de Carlos. Como eu faria o máximo cis? O máximo cis seria desse jeito. Máximo cis, olha aqui, ó, primeiro intervalo, aqui o segundo intervalo e aqui o critério. O critério é Carlos, por quê? Porque eu quero que seja igual a Carlos. Então, ele vai procurar o seguinte, ó, qual é o maior valor de A2 até A9, ou seja, o intervalo 1. Esse intervalo 1 é o intervalo dos valores que eu vou escolher, é de onde ele vai me recuperar. E no intervalo 2, que é de B2 a B9, eu vou aplicar o critério. Quem é o critério? O critério Carlos. Para o vendedor Carlos, que fica então no intervalo de B2 até B9,
qual o maior valor de A2 até A9. Entendeu isso? Então, a mesma coisa se eu quiser para João, a mesma coisa se eu quiser para Maria. Qual o resultado disso? Vamos fazer na mão, vamos olhar e ver na mão. Ó, para o Carlos, a gente tem o valor de 5.000. Para o Carlos, de novo, a gente tem o valor de 5.900. E para o Carlos, de novo, a gente tem o valor de 4.890 que ele vendeu. Então, qual seria o resultado aqui nesta célula que eu apliquei a função? Aí eu vejo lá, o resultado seria 5.900, bateu. Vamos ver agora para João. João, eu tenho aqui e eu tenho aqui. João, ele vendeu 400, João vendeu 300 e João vendeu 9.000. Qual é o resultado, então? Ele quer o máximo? 9.000. Qual é agora para Maria, que é o nosso caso aqui? Maria, eu encontro aqui e aqui. E aí eu tenho os valores de Maria aqui e aqui. Então, qual vai ser o valor de Maria? Maria vai ser 9.500, que ele vai pegar o máximo. Então, essa é a função máximo cis, tá? O que ele vai fazer? Diferente do outro máximo, o outro máximo, ele simplesmente pegava o maior valor do intervalo, não importava o critério. Ele pega, procura o maior valor. Uma pergunta que alguns alunos fazem de vez em quando. Professor, e se aparecer 2 vezes o maior valor? Por exemplo, o maior valor dessa planilha foi 9.500, certo? Você está olhando aí, 9.500. Se aparecesse 3 vezes o valor 9.500, qual seria o valor máximo que ele retornaria? 9.500, não importa. Não importa quantas vezes, ele pega o maior valor, ele não quer a célula, ele quer o maior valor. Ele não está te devolvendo a célula, ele está te devolvendo o valor, tá ok? Semelhante ao máximo cis, nós vamos ter o mínimo cis, só que aí ele vai pegar o menor valor. E aí seria o contrário. Olha lá, vamos só ver aqui rapidamente. Se fosse mínimo cis, para Carlos, eu só mudaria aqui mínimo cis, mesmos argumentos, colocaria Carlos e tudo mais, só mudaria mínimo cis aqui. Então o Carlos tem 500, Carlos tem 5.900, Carlos tem 4.890. Se fosse mínimo cis, ele ia pegar quem? 4.990. Entendeu como é que é aqui? Então veja bem, ó, isso aqui é o maior valor de acordo com o critério. Você estabelece o critério aplicando em um outro intervalo. Essa é, portanto, a função máximo cis e mínimo cis. De onde? Do Excel 2016. É uma novidade, tá? Não tem nas versões anteriores, por isso que é importante a gente falar dela aqui. Vamos lá, vamos continuar. Próxima função que nós temos aí é a função média. A função média, ela é muito cobrada em prova. Nós vamos aplicar a função média nesse intervalo de A1 até A6. O que é importante a gente saber a respeito da função média? A função média considera apenas células numéricas, inclusive o zero. E é importante você saber que ela calcula o quê? Ela calcula a média aritmética. Média aritmética, ou seja, é a soma dos valores dividida pela quantidade de valores. Só que é importantíssimo você saber o seguinte, aqui presta atenção, olha aqui para mim. Aqui você está vendo o seguinte, os valores que nós temos aqui, ele só vai considerar valores numéricos, ou seja, ele vai desconsiderar casa, ele vai desconsiderar células vazias, só que o zero ele tem que considerar. Veja, você vai somar 5 mais 10 mais 25 mais 0. O zero tem que constar aqui. Por quê? Porque você vai dividir pela quantidade de valores. Quantos valores nós temos? 4 valores. Se eu desconsiderar o zero, se eu cair na besteira de desconsiderar o zero, aí eu vou dividir por 3 valores e não vai dar 10, vai dar um outro valor. No caso, se dividido por 10 vai dar 13, alguma coisa. Então, o que é importante a gente saber? A gente tem que lembrar do zero. E a gente tem que desconsiderar aqueles que não são numéricos. No caso aqui, a palavra casa, se for um texto, vai desconsiderar, e o vazio também. E aí, lembrando que ele faz a média aritmética, tá certo? O que é a média aritmética? É a soma dos valores dividida pela sua quantidade. Olha lá então, nós temos aí, ele vai somar o 5, ele vai somar o 10, vai somar o 25, vai somar o 0 e vai dividir tudo por 4. Por quê? Porque
4 é a quantidade de valores. Agora, atenção, o que o examinador está pegando hoje em dia? Hoje em dia, gente, tem que usar o raciocínio. Ele quer saber se você sabe pensar, não adianta só decorar as coisas. E veja só, não é a soma dos valores dividido pela quantidade? Aí o examinador tem falado o seguinte, tem cobrado o seguinte, olha o que ele tem feito na prova. Ele coloca exatamente assim, ó, a média dos valores pode ser calculada dessa forma. Aí ele coloca essa média que está aí, ó, veja, ele coloca essa fórmula. E ele fala, ou também da seguinte forma, aí ele vai colocar assim, ó, igual soma A1, dois pontos, A6, dividido por 4. Ele vai falar, uma outra forma de se calcular é desse jeito. Tá certo ou tá errado isso daqui? Tá certo, por quê? Porque ele vai somar todos os valores numéricos e ele vai dividir por 4. O 4 ficou fixo aqui. A vantagem da média é que ela se preocupa em saber qual é a quantidade de valores. Ela faz isso para você, entendeu? Agora aqui ele está falando, é correspondente a este cálculo, tá certo? Tá certo. Exatamente isso. Eu posso calcular com a média ou posso calcular dessa maneira. Olha lá de novo na tela. Então o que nós temos aí? Eu tenho a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então a média, ela é exatamente isso. É importante lembrar do que? Da definição da média. A média é a soma dos valores dividido pela sua quantidade. Como ele já sabia que são 4 valores numéricos, ele então foi lá e dividiu, portanto, por 4. E o que é importante você saber? Mais um detalhe a respeito dessa função. Tem sido muito cobrado em prova. Olha aqui para mim. Quando ele vai calcular, ele sabe que a média, esta função, é a média aritmética. Portanto, se na prova falar assim, para calcular a média geométrica dos valores, pode-se usar a função média. Errado. Por quê? Porque essa função média é a média simples, é a média aritmética, não é média ponderada, não é média geométrica, não é média harmônica. E cuidado, por quê? Pelo seguinte, muitas vezes média geométrica e média harmônica é tão complexa que você não consegue, às vezes, nem definir. Até para definir ela é complexa. Então pense o seguinte, nós estamos falando de uma prova de informática que vai cobrar conceitos básicos. Se ele colocar isso na prova, e muitas vezes isso acontece, especialmente em questões de múltipla escolha, vai ter um item lá, média harmônica, para você calcular, ou média geométrica para você calcular. Não perca o seu tempo calculando isso. Sabe por quê? Pode ter certeza que esses itens, quando cair geométrica e harmônica, não são os itens que você deve marcar. Eu estou falando isso por quê? Porque isso é muito complexo. Eles jamais cobrariam isso de você. Eles colocam lá para te desestruturar na hora da prova. Quando cair em algum item, né, questões de múltipla escolha, geométrica e harmônica, nem precisa calcular. Porque além dela ser complexa só de definir, ela é extremamente complexa de calcular também. Então não é isso que ele está cobrando de você. Ele quer saber se você sabe quais são as médias que existem. E você só precisa saber calcular qual? A média aritmética, que é o que a gente acabou de ver aqui, beleza? Então, tendo dito tudo isso, o que importa você saber é, preocupe-se em aprender esta média, a média aritmética. Tá certo? Porque na hora da prova você falar a média geométrica é calculada com essa média aqui, tá errado, porque essa média aqui é só a aritmética, beleza? Muito bem, vamos lá. Nós temos agora também a função conte.si. Conte.si é uma função, volta aqui. Conte.si é uma função que serve para contar. É contar o quê? A quantidade de células. Olha lá então na tela, como é que é isso? Veja só, ele conta a quantidade de células, só que você está vendo que é um ponto si, ou seja, esse si é um critério que ele quer. Que critério é esse? Ele coloca aqui do lado então qual é esse critério. Nós temos aqui um intervalo e nós temos aqui o critério. Preste atenção nessa sintaxe dessa função. Ela sempre vai ser assim. No primeiro argumento vai ser o intervalo.
o segundo argumento sempre vai ser o critério, sendo que ele vai ser dividido por ponto e vírgula. Por quê? Porque é mais de um argumento. Lembre-se das sintaxes das funções. Os argumentos, quando tem mais de um, são divididos, separados por ponto e vírgula. Cuidado, não é vírgula, é ponto e vírgula, tá legal? Isso é muito importante em relação aos argumentos, em relação à sintaxe. Mas olha o que acontece no conte.si. Olha lá, nós temos aqui essa função e tem o critério que você está vendo aqui. Este critério está entre aspas. Por que ele está entre aspas? Porque ele é uma expressão lógica. Lembra das operações lógicas construídas com os operadores lógicos? Essa aqui é uma expressão lógica maior do que 5. Quando você está usando uma expressão, você então vai colocar aspas. Por exemplo, ele poderia falar o seguinte: conte.si A1, 2 pontos, A6, casa. Ou seja, colocaria aqui, ó, casa. O que significa isso? Ele vai contar todas as células deste intervalo que possuem a palavra casa. Quando é um texto, também tem que pôr entre aspas. Agora, se ele falasse o seguinte: eu quero que você conte todas as células com o valor 10, era só colocar aqui 10, sem aspas, sem igual, sem nada. É ponto e vírgula 10, e aí estava lá. Ele ia procurar contar todas as células. Então, como que eu leio essa função conte.si? Eu leio o seguinte, ó. Conte as células do intervalo A1 até A6 que são maiores do que 5. É assim que eu leio. E aí eu falo, então, conte as células do intervalo A1 até A6 que são maiores do que 5. Aí eu venho, A1 é maior que 5? Não. A2 é maior que 5? Não. A3 é maior que 5? Não. A4 é maior que 5? Sim. Então eu conto 1. A5 é maior que 5? Sim, eu conto 2. A6, não. Então, quanto que dá aqui? O valor aqui é 2. O resultado dessa função, portanto, é 2. Certo? Muito bem. Vamos então agora para o próximo conjunto de funções, funções lógicas. Essas funções são funções que vão fazer comparações, vão fazer análise e vão te dar algum resultado. Vamos então conhecer a primeira delas aí, uma muito conhecida, que é a função se. A função se, ela então serve para quê? Para verificar valores. Ela testa valores. Ela vai testar valores e vai te dar um dentre dois resultados possíveis. Olha aí, hein? Atenção. Para que serve a função se? Para testar valores. E como que ela testa isso? Nós vamos ver por meio de uma condição, que é uma expressão lógica. E você pode, então, escolher um dentre dois valores possíveis. Vamos dar uma olhada, então? Nós temos o seguinte. Veja só. Voltando aqui. Então, ó, dentro da nossa função, nós temos 1, 2, 3 argumentos. Então, preste atenção nessa estrutura, nessa sintaxe. O primeiro argumento é uma condição. O segundo e o terceiro argumento são resultados possíveis. Dentre esses dois resultados, ele vai escolher um só. Como? Aí a gente vai ver. Primeiro, a gente precisa saber o que esses argumentos podem conter de valores. O primeiro argumento é a condição. A condição, ela, então, é uma operação lógica. Uma operação lógica é uma operação construída, então, por meio dos operadores lógicos. Maior que, menor que, maior, igual, menor, igual, igual e diferente. Ela vai fazer uma comparação ali. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai testar os valores naquela comparação. À medida, então, que ela faz um teste, que é essa comparação, que é essa operação lógica, que é essa condição, que a gente chama também de critério, é o critério da função se. À medida, então, que ela faz o teste, ela vai dar verdadeiro ou falso, porque é uma operação lógica, é uma expressão lógica. Então, essa condição sempre vai ser verdadeiro ou falso. Olha lá, então. A condição sempre vai ser verdadeiro ou falso. Já os resultados, resultado 1 e resultado 2, podem ser os seguintes valores. Pode ser um texto, só que se for um texto, por exemplo, você pode colocar aqui, aprovado. Você pode pôr aqui, reprovado. E o que vai acontecer?
Se for aprovado, ele vem entre aspas. Se for reprovado, também vem entre aspas. Por quê? Porque eu estou falando de um texto. Quando é texto, sempre que você usar textos em funções, você vai colocá-los entre aspas, tá legal? Muita atenção aqui. Sempre que usar texto, coloca entre aspas. Vamos lá então. E pode ser também o resultado, pode ser um número, pode ser uma outra célula, pode ser ainda uma outra fórmula. Você pode colocar uma fórmula aqui como resultado. Por exemplo, você pode colocar aqui a soma de alguma coisa. Você pode colocar aqui a média de alguma coisa. E você pode ainda colocar, se você quiser, como acontece muitas vezes, um outro se aqui. Por quê? Porque muitas vezes você tem que testar várias condições, vários critérios. Então você tem um critério dentro do se. Se aquele critério não for satisfeito, ou se ele for satisfeito, você pode testar outros critérios. Tá? Então, não satisfez um critério, vai para outro critério. Mas para ter outro critério, você precisa de um outro se. E que outro se é esse? É um se dentro de outro se. É o que a gente está vendo aqui. Vamos lá, vamos continuar. Então, essa é a estrutura que você está vendo aí, né? Mas agora vamos ver o funcionamento da função se. Olha lá, então. A função se, ela realmente não é muito simples de se entender. Mas a gente vendo na prática, a gente consegue, então, resolver as coisas da maneira correta. Olha só. Na função se, ele vai fazer o seguinte. Se a condição, que é um teste lógico, for verdadeiro, então a função vai escolher o resultado 1 e vai descartar o resultado 2. E aí, na célula em que você colocou a função se, ele vai te devolver o quê? O resultado 1. Nesse caso aqui, como foi verdadeiro. Tá certo? Vamos para a próxima agora. Se a condição for falso, aí o que ele faz? Ele então escolhe o resultado 2 e descarta o resultado 1. Veja, se for verdadeiro, escolhe o resultado 1, descarta o resultado 2. Se for falso, ele escolhe o resultado 2 e descarta o resultado 1. Sabe o que acontece? O problema é na hora da prova você lembrar disso. Você chega lá e fala, peraí, se for verdadeiro, escolhe a primeira ou a segunda? Peraí, professor, não estou lembrado, como é que eu faço nessa história? Então vamos entender como é que isso é feito? Olha aqui para mim, veja só. Você vai fazer o seguinte, faça a seguinte leitura comigo, que aí fica mais fácil, você nunca mais vai esquecer isso aqui. Faz assim, ó. Se a condição for verdadeira, então eu pego o resultado 1. Se não, eu pego o resultado 2. Usa os conectivos aqui da lógica. Usa o então, se não. Isso ajuda você a lembrar na hora da prova. Se alguma coisa, então resultado 1. Se não, resultado 2. E aí, o que você vai fazer agora? Para nunca mais esquecer. Você vai substituir esse ponto e vírgula aqui, ó, esses dois pontos e vírgula, por aqui no primeiro ponto e vírgula, você vai colocar então. No segundo ponto e vírgula, se não. Vamos lá comigo? Olha lá na tela. Você vai pegar aqui e vai colocar assim, ó. Então, e se não. Tá? Aí você vai fazer. Esse ponto e vírgula aqui é então, esse ponto e vírgula é se não. E você lê. Se condição for verdadeiro, então pega resultado 1. Se não, pega resultado 2. Por que você falou se condição for verdadeira? Porque eu já sei que se for verdadeiro vai pegar o resultado 1. Então você fala, se condição for verdadeiro, então resultado 1. Se não, resultado 2. Nunca mais você esquece isso, tá? Você não precisa saber, não, se é verdadeiro, se é falso. Não. Se condição, então resultado 1. Se não, resultado 2. Não erra mais. Mas olha só, às vezes, lá na hora da prova, a função se, ela se torna muito grande. E aí é importante a gente fazer o seguinte,
separar os argumentos para você enxergar exatamente a sintaxe da função, senão você erra. Aí você não sabe o que é resultado 1, o que é resultado 2, o que é condição. Que fica tão grande o negócio que você fica perdido. Olha lá então o que eu estou querendo dizer. Você vai então separar os argumentos. Como é que você separa os argumentos? Olha lá na função se. Você vai traçar aqui, tá, uma linha no ponto e vírgula para você enxergar as coisas. Para você enxergar o que é condição, para você enxergar o que é resultado 1, para você enxergar o que é resultado 2. Depois que você traçar esse ponto, essa linha em cima do ponto e vírgula, você coloca então o então e o senão para não errar. Gente, lembra disso na hora da prova. Eu estou falando isso aqui agora você está estudando, mas na hora da prova é importantíssimo. Por quê? Para não errar. A dificuldade está aqui. A função se ela é cobrada e ela é complexa, tá? E quando ela cai, muitas pessoas erram. E aqui está o seu diferencial, acertar a função se, porque ela é complexa, tá bom? E aí, ó, eu vou mostrar um exemplo que pode cair em prova que costuma ser comum, quer ver? Olha lá então. Vamos voltar aqui. Vamos fazer o seguinte, olha só. Você tem então um aluno, e aí as notas das provas, né, desse aluno foi o seguinte, 10, 9 e 7. E aí você vai fazer o seguinte, ora, você vai falar, ó, se a média, olha aqui que interessante, eu coloquei uma função aqui na condição. Se a média, aí aqui ó, é A, aqui é linha 1, linha 2, linha 3. Se a média de A1 até A3 for maior ou igual a 7, esse daqui é o que, gente? É a minha condição. Então, vai acontecer o quê? Aprovado. Se não, reprovado. Vamos supor, né, que seja isso. Então, veja, assim, é um uso prático da função se. Ele vai calcular a média, ver se a média é maior ou igual a 7. Isso é a condição, é o critério. Então, se a média for maior ou igual a 7, então eu faço isso. Se não, eu faço isso aqui, certo? Então, essa é uma maneira de se usar a função se. Isso aqui já caiu em prova várias vezes. Esse exemplo cai em prova. Outros, né, tipos de uso do se também são cobrados. Então, assim, esse é um exemplo prático de como isso pode ser cobrado em prova. Você viu que dentro ali da função se eu coloquei uma outra função, a função média. E isso pode também ter a função no resultado. Então, calcule a soma de não sei o que lá. Então, ele faz isso, certo? Esse é o uso da função se. Função se é uma funçãozinha bem complexa, tá joia? Muito bem, vamos ficar por aqui nesse bloco. Próximo bloco, a gente continua falando então sobre mais características aí do Excel 2016. Até lá!